Oi, oi! Nós já estamos há alguns dias fazendo esses vídeos. Nós começamos no dia 13, hoje já são 27, então já tem alguns dias aí que nós estamos nesse bate-papo. Me sinto desafiada porque tem que ser todos os dias e tudo surgiu em sala de aula, né? E uma palavra que eu dei, eu quero cumpri-la. Eu falei que iria fazer todos os dias e está sendo bem desafiante, mas o Senhor tem me dado graça, né? Então vamos lá. E hoje nós vamos falar sobre medo. E o medo, ele existe? Existe. E o que é o medo? O que é o medo? Para mim, ele é um sentimento de segurança em relação a pessoas, em relação a circunstâncias, em relação a alguns objetos. E o medo tem algumas funções. Mas a função que eu quero tratar aqui com vocês é aquele medo que nos paralisa de ter atitudes produtivas. Veja bem, ele tem algumas funções, mas a que eu quero abordar aqui é aquele medo que nos estagna, nos paralisa a realizar coisas boas, coisas produtivas. Tudo bem? Então, assim, algumas pessoas têm medo de falar em público, algumas pessoas têm medo de altura, algumas pessoas chegam em determinados lugares, se estiver muito fechado, a pessoa prefere sair porque não se sente bem. E existem vários tipos de medo, ok? Então, e quando eu falo que tem pessoas que têm medo de falar em público, eu tenho alguns alunos que me dizem o seguinte: eu estudei tanto, quando cheguei lá na frente esqueci. Eu estudei tanto, eu achei que eu fosse fazer uma boa apresentação, mas eu fiquei nervosa, eu fiquei ansiosa, as minhas mãos estavam úmidas, tive calafrios. Então, tem alguns medos que nos paralisam e a gente precisa ter controle sobre esses medos porque ele é um sentimento. Então, nós não podemos deixar o medo nos dominar. A gente precisa ser maior do que os nossos medos. Como ele nasce nos nossos pensamentos, ele nasce aqui nos nossos pensamentos, então nós temos a capacidade de afastá-los também, ok? Às vezes o medo ele não é real, ele é fruto da nossa imaginação. Então precisamos ter cuidado com isso. Quer uma dica? Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Já teve situações em minha vida que mesmo com medo eu fui caminhando. E nessa caminhada eu percebi que foi minimizando aquele sentimento, né? Que poderia me paralisar e que eu não teria a oportunidade de tantos aprendizados, né? Então o que eu quero dizer é que às vezes é que do outro lado do medo tem muitos aprendizados. Uma outra coisa, quanto mais você foca o seu olhar no problema, no medo, mais ele se maximiza e encolhe você. Então, cuidado com isso, de modo que o medo pode, por exemplo, te prejudicar a ponto de você não romper, não alcançar seus sonhos, não alcançar seus objetivos, talvez por uma crença de incapacidade, por achar que não é possível, por achar que não tem competência, por achar que não consegue, aí ele te para. Então, é desse medo que te paralisa a fazer coisas produtivas que eu tô falando aqui com vocês. Na verdade, lute pelos seus sonhos, lute pelos seus objetivos, seja maior do que seus medos, rompa. A caminhada na nossa vida, de um modo geral, ela só se faz ao caminhar. Nós precisamos estar dando os primeiros passos, né? Então, não há estrada sem pedras, a gente não tem vitória sem luta, sem renúncia. Então, assim, avança e vença, seja maior do que seus medos. Faça coisas novas, faça coisas diferentes, saia da mesmice. Deixa eu só finalizar com você contando aqui mais ou menos uma metáfora. Imagine você no rio e dentro de um barco. Se você passar o rio inteiro só dentro de um barco, com medo de pular na água e nadar, você vai viver sempre as mesmas coisas, obtendo os mesmos resultados. Não adianta querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas todos os dias. E existe uma diferença entre vencedor e perdedor. Eu conheço algumas posturas de vencedores, ela é bem diferente. E os vencedores fazem coisas que os fracassados não fazem. Tem postura diferente das posturas dos fracassados. Eles são ousados, eles rompem, têm essas características. Então, assim, vença os seus medos e faça a sua vida valer a pena. E dentro desse barco, se você ficar na mesmice todos os dias a mesma coisa e visualizar outras pessoas que também passam nesse rio, dentro de um barco, mas eles decidem pular para ter novas experiências, para eles avançarem, você só vai poder contar as experiências do outro. Então pensa nisso. Não deixe o medo te vencer.
Vença o medo e ao invés de contar as experiências dos outros, coisas boas dos outros, que isso não comece lá, mas comece na sua vida. Não deixe o medo lhe vencer. Seja maior do que ele. Conte as suas experiências, conte as coisas boas da sua vida e não só do outro. Se permita. Tudo bem? Pense nisso. Seja maior do que os seus medos e viva coisas inéditas, viva experiências, de modo que o medo te permita viver coisas boas, produtivas, coisas benéficas e coisas corretas. Tudo bem? Tchau, tchau.